portão agora. Portão abre. O portão abre, tá, gente? Então, gente, esse portão, vocês podem reparar que ele é um pouco maior que o portão lá da frente, né? Mesmo hoje sendo os fundos. Por quê? Então, no tempo da colônia, né, essa casa aqui, como a gente já falou, ela foi a sede administrativa do domínio de Dona Francisca, né? Toda a colônia que tinha. Então, e o porto, então, existia um porto aqui atrás, né? Onde havia o Cachoeira ali. Os barcos chegavam ali com os imigrantes, depois de um tempo eles vinham por aqui, por essa entrada, até aqui o casarão, né, para se registrarem, né, então dali depois irem para seus respectivos destinos. Depois com o tempo, né, a imigração cessou, né, as pessoas depois vinham de outras maneiras, de outras vias de transporte, e então o portão aqui foi utilizado para esses fins. Bom, nós nos encontramos aqui na casa de Chaimel. Ela é bastante simbólica aqui nesse espaço. Vocês estão percebendo que tem as duas outras construções ali em frente que seguem a mesma tipologia construtiva. Então, essas três construções elas não estavam aqui quando da construção do casarão. Provavelmente você já fez essa relação. Mas vamos supor, eram ingleses, a pessoa que veio aqui para vender as terras, né? Aquela construção foi feita por alemães ou por ingleses? Bom, porque isso aqui foi por alemão. Desculpa. A gente já vai entrar um pouquinho nessa discussão também. O casarão, ele foi construído, como falei, em 1870, a mando do procurador lá do príncipe de Joinville, que era um cidadão francês, assim como o Joinville, ela era brasileira, né? Então ela não segue uma tipologia específica, a gente denomina de eclética, né? Porque reúne alguns elementos da arquitetura romana, colonial francesa do século XIX, neoclássica, exatamente. Eu falei romana, neoclássica é melhor. Neoclássica e tem um pouco da soriana também nas laterais. Sim. Um professor da Universidade de Florença que esteve aqui ano passado, ele estuda construções, um arquiteto. Ele denominou apenas de construção da burguesia colonial francesa do século XIX. É meio complicado, mas essa seria a tradução. Falando italiano, depois traduzindo, seria algo aproximado assim. Era uma... Bom, essa discussão a gente vai ter lá na frente, não estou mas é para a gente também ter esse contraste com o espaço onde nós estamos agora. Que realmente pertenceu a uma família de colonos, de imigrantes germânicos. Não, como eu falei, não estava aqui, ela foi transportada, remontada aqui há uns 30 e poucos anos atrás, 79, né? 34, 35 anos atrás, com o objetivo de reforçar a imagem desse espaço aqui como um espaço da presença germânica em Joinville, assim como as duas outras construções aqui em frente. O galpão de tecnologia aqui, infelizmente, ainda está fechado, como já foi dito. Foi construído após a abertura do Museu Nacional, ele é de 1963, 64, se eu não me engano. E esse é a mais recente construção aqui, onde vocês estiveram, o galpão de transportes, que foi construída em 2007, mas também seguindo um pouco essa coisa germanizada, né? Quase que um enxaimel estilizado. Né? Então, novamente, as construções remetendo a essa presença germânica aqui. Embora seja um museu de imigração e colonização para tratar dessas questões no sul do Brasil, que abrangeria outras etnias e outros imigrantes que chegaram aqui no nosso país. A própria tipologia do enxaimel, ela não é uma característica germânica, porque ela pode ser vista em outros locais na Europa, principalmente na Inglaterra, na França, até em certas regiões da Itália, Suíça. Então aqui no Brasil ela ficou muito associada com a imigração germânica. Então se tornou quase que um símbolo identitário dessa etnia, desses imigrantes germânicos. Ela não é uma construção alemã, ela já pode-se dizer talvez no máximo teuto-brasileira,
porque já tem adaptações. Então não é nem mais o enxaimel que se vê na Europa, na Alemanha, enfim, na Áustria. Eu não sei quem é que poderia me falar de repente assim, que diferenças teria essa construção aqui de uma da Europa? Vocês percebem? Aqui já onde nós estamos. O que vocês acham que talvez seja uma adaptação? Varanda? A própria varanda. Uma casa dessas na Europa, ela não tem esse varandão. E por quê? E por que tem aqui? Verão, né? A estação do verão. Sim, sim. Pelas condições climáticas são diferentes. Então, com o inverno rigoroso, na Europa, boa parte do tempo, e um curto período ali de um calorzinho lá para eles é 15 graus, 18 graus, né? Então não tem uma necessidade de existir um espaço aberto, né, ventilado, como esse aqui. Agora, no Brasil, e inclusive aqui em Joinville, para quem não é daqui, o calor é sufocante no verão. E durante o ano também ainda tem os picos de calor. Então, esses imigrantes, eles percebendo isso, assim, pessoal, vamos imaginar, quando eles saíram da Europa, eles não tinham assim. Realmente não tinham. Vamos para o Brasil, lá tem terra de graça. Mas eles não pararam para pensar, poxa, como é que são as matas? Que tipo de madeira tem lá? O que a gente pode plantar lá, as nossas casas, como a gente vai construir. Eles não pararam para pensar, eles simplesmente estavam numa situação tão terrível que eles pegaram e vieram. E muito enganados também pela propaganda, né, que prometia o tal do paraíso. A felicidade que teriam aqui. Pessoal, vale lembrar o seguinte, muitas pessoas usam o termo errado, tá? Não se fala casa estilo enxaimel, tá? Porque não é um estilo, é uma técnica de construção, né? Como a gente falou, né, em boa parte da Europa, a casa, assim, ela é muito básica na sua construção, né? E é uma construção que já existe há mais de 1000 anos por lá. E se constitui em quê? Você fazer um encaixe de madeiras e madeirames entre si, depois segurando com pinos e madeira em muitos casos, e as lacunas você vai preenchendo com o que tiver na sua região, na sua realidade, né? Aqui na região sul acabou se utilizando o quê? Tijolinhos, mas por exemplo na França as casas em enxaimel, em sua maioria utilizam pedras. Né? Na Alemanha também os tijolos ou barro e em alguns casos apenas madeira também. Varia muito de região para região. Aí vocês podem reparar que nas madeiras, principalmente nas que estão na horizontal, você encontra números romanos. Para que serviram esses números romanos, será? Quem que poderia me dizer? Foi desmontada essa Quando estava desmontada, depois Desmontada e ela foi remontada. Ela serviu para isso, como fosse um manual de instruções, para quando ela fosse remontada, a pessoa ela conseguir seguir a sequência, né? Como fosse um Kinder Ovo, você tem uma tem ali no manual a numeração assim, para você seguir para montar corretamente. O que a gente tem em Joinville também, tem em Blumenau, não sei se também tem em Pomerode Jaraguá. fizeram o mesmo também. Sim. Montaram, acho que foi a casa de Rodolfo Breu, foi desmontada e colocaram. Em Pomerode eles estão fazendo agora um resgate dessa forma de construção, né? Eles estão refazendo novas casas no estilo enxaimel. Até uma valorização Quase que também. réplicas. Réplicas. Eu não vou entrar na discussão, mas Sim, é questionável. Aí assim, que a gente tem em Joinville, tem em Blumenau, não sei se também tem em Jaraguá do Sul, o estilo enxaimoso, daí é o falso Ou enxaimel. enxaimelado. A gente até discutiu acho que ontem lá no mercado público, né? Que assim, são construções normais, atuais, só que por incentivo das prefeituras para trazer de volta o germanismo, trazer de volta toda essa tradição, até uma questão turística, estava dando isenção tributária para quem fizesse a fachada em enxaimel, mas aí a pessoa não ia lá de reconstruir a fachada e botar isso aqui, as madeiras assim, não. O que elas faziam? Pintavam de branco, né, e colocavam, ou pintava, usava tinta marrom imitando a madeira, ou só pegava, ou só matava a asinha fina e colocava e pronto, ganhava uma isenção fiscal. Em Joinville, aqui no centro, quem reparou que tinha muitas construções em enxaimel, na verdade são estilos enxaimosos, né? A técnica é essa aqui mesmo.
Pessoal, acho que podemos entrar, então, para conhecer a casa. A Marília que fala. A pessoa então fez um curso para prefeito, trabalhar em, tipo, como lidar com